vivo o momento. Porque eu não aprendi ainda a viver o momento. Eu não aprendi ainda a estar aqui agora, nesse momento, nesse instante, fazendo isso que nós estamos fazendo. É difícil para a gente. Não é? Não é difícil? É difícil. Eu sei que não é fácil. Não é fácil. Mas é necessário. É esforço. Se eu quiser sair da situação que eu me encontro, eu tenho que me esforçar e tenho que fazer o esforço correto. E não dá para colocar dificuldade nos outros que estão em meu redor. Não dá para fazer isso. Então, diz o nosso amigo Caligares. Caligares diz assim: o livre-arbítrio é a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta. Em outras palavras, a possibilidade que ele tem, entre duas ou mais razões suficientes de querer ou de agir, escolher uma delas e fazer que prevaleça sobre as outras. Um dos grandes problemas que a gente faz e repete. Olha, naquele tempo eu tinha umas escolhas para fazer, eu fiz essa, mas se eu tivesse escolhido essa, né? Ou se eu tivesse, não dá mais para estar pensando assim. Não dá mais. O passado acabou. Diz um grande amigo cientista que a nossa existência é como tecer uma roupa, um tecido. É colocar os fios no tecido. Tá bom? Não tem jeito, foi errado. Eu não tenho mais como desfiar. Não tem mais. Não tem mais. É sempre um processo contínuo. E às vezes é um aspecto cultural, né? Por que é cultural? Porque algumas coisas que nós vivenciamos hoje, tá? Vêm de observações que nós fizemos anteriormente. Foi da vivência dos nossos pais, foi da vivência com as nossas lideranças, né? Aquelas pessoas que influenciaram diretamente o meu modelo de escolha. Em outras palavras, lembre-se assim, toda vez que você quiser viver o passado, lembre-se de Paulo, do apóstolo Paulo. Quando eu era menino, pensava como menino. Então, aquilo que eu aprendi quando menino, que não está dando certo hoje, era pensamento de menino. Agora eu já tenho outras variáveis. Eu preciso pensar como gente grande. Esse é o processo que vai fazer com que a gente compreenda o livre-arbítrio, que é uma ferramenta de evolução. É uma ferramenta para um processo de evolução. E aí? O livre-arbítrio é, pois, diz Leon Denis, um dos grandes filósofos do espiritismo, é, pois, a expansão da personalidade e da consciência. O livre-arbítrio tanto faz com que a personalidade, que é o ser encarnado que se encontra hoje na sociedade, viva socialmente falando, aprendendo com as coisas que acontecem no momento. Eu demorei a entender, e hoje eu estou compreendendo o que o papai me ensinou. Meu filho envelheça, mas não fique velho. Envelheça, mas não fique velho. Não tem jeito. Eu tenho que pensar como se pensa hoje. Não dá para pensar. Né? E ele ainda dizia: olha, o exemplo é o seguinte: quando você tiver uma conversa boa, tal, bem tranquilo, achando uma beleza, e você começar a dizer: olha, no meu tempo era assim, pode ter certeza que você está velho. Já está passado. Já está velho. Você tem que viver onde você está, onde você se encontra. Esse é o processo da evolução. E isso não constrange? Isso não dá um, né? No meu tempo não era assim. E eu duvido você dizer que não era assim de bom grado.
já começa a estremecer. Poxa, deixa o passado. Deixe o passado. Liberte-se disso. Aprenda a utilizar a liberdade que você tem de escolher. Então, para sermos livres, é necessário querer ser e fazer esforço para vir a ser. Se eu quiser ser livre, eu tenho que me esforçar para ser livre. Não dá. Eu sei que a maioria dos conceitos que nós estamos conversando, todos aqui sabem. Mas falta o esforço. Falta o esforço. Né? Falta o esforço. O esforço é necessário para que a prática aconteça, né? Aí depois vem a prática, com a repetição da prática, nós vamos criar um processo espontâneo. Então, libertando-me da escravidão e da ignorância, principalmente das baixas paixões, ou das paixões baixas, ou substituindo o império das sensações dos instintos pelo da razão. A razão, inicialmente, que é um processo que a gente vai escolher num determinado patamar da evolução e depois terá que trocá-la pelo sentimento mais para frente, mas a razão vai fazer com que a gente não permaneça nas sensações mais baixas, nas vibrações mais densas, né? Nas vibrações só orgânicas. É importante o organismo? É importante. É importante o coração batendo direito? É importante. É importante o pulmão fazendo o seu processo de contração e descontração? É importante. É importante o movimento que a gente faz? É importante. Mas ele não pode ser o fundamental, não pode ser a essência. Eu tenho que descobrir a essência posteriormente. Bom, então, o livre-arbítrio é a condição básica para que a pessoa programe a sua vida, construa o seu futuro, entendendo que os direitos, limitações e capacidades individuais devem ser respeitados. Primeiro pelas regras da sociedade, que é onde eu estou convivendo nesse momento, e depois pelas regras da espiritualidade, que é o ser que eu sou verdadeiramente. Tá? Então a pessoa percebe instintivamente os limites da sua liberdade, uma vez que intrinsecamente livre, criado por Deus para ser feliz, traz na própria consciência a compreensão desses limites. E o limite é quebrado quando eu chego nele. Tá? O limite não é o ponto final. O limite é o máximo que eu posso aprender num determinado momento. A limitação é que me impede de chegar ao limite. E a limitação ela acontece quando eu escolho colocar externamente os obstáculos ou internamente a vivência do passado. Então eu tenho que escolher livremente, mas eu só posso escolher o meu futuro vivendo quando? Vivendo hoje. Mas o passado serve para a gente tirar lições também, né? Se for lições do passado para eu me concentrar no que eu estou fazendo agora, e não a lição do passado para eu fazer um negócio diferente lá na frente, porque o que vem diferente lá na frente ainda não existe. O passado já existiu. Tá? O que eu posso trazer do passado são as lições na reflexão da consciência. E não como verdadeiro. Tá bom? O passado não é verdadeiro. Porque eu posso fazer a modificação. Então, tudo aquilo que eu posso mudar, eu não posso retornar. Não tem como retroagir. Não tem como retroagir. Fez, está feito. A única situação que eu tenho para me libertar do passado é o ensino máximo que Jesus ensinou na caridade. Ele disse que para a gente aprender a caridade, a primeira
lição fundamental para exercer a caridade é o... Quais são as três? Quais são os três? Quais são os três? Benevolência, indulgência e perdão é o principal para a gente se desligar do passado. O perdão é o principal elemento para nós nos desligarmos do passado, para não sermos escravizados, tá bom? Quem mais interfere, quem mais nos deixa presos, escravos de alguma coisa, é o passado. A lição é boa. Porque toda a lição que nós apresentamos, inclusive essa, quando nós estamos falando do Evangelho, foi algo que já passou, não foi assim? Mas o que é que eu preciso fazer para que o Evangelho seja o Evangelho? Eu tenho que vivê-lo. Senão ela vai ser só uma lição do passado. E lições do passado só faz com que a gente transforme a nossa consciência no estado presente de transformação prática. Então, perdão. Perdoa o passado. Seja bom ou seja ruim. Porque nós podemos ficar presos nas duas correntes, né? Na corrente do mal, depois porque foi assim, desse jeito, etc, etc. Tudo bem, eu perdoo você, mas nunca mais repita isso. Eu perdoo você, mas não quero mais nem ver. Ou não quero nem ver. Não tem nada a ver com perdão e você está continuando preso ao passado. Ou das benesses. Como uma determinada história, uma pessoa que gostava de fazer uma prece, uma oração muito bonita nas igrejas, nos locais assim, da natureza que ele encontrava, algo bucólico, fazia aquela prece tão entusiasmado, e os benfeitores, olha, essa coisa muito interessante, essa pessoa faz uma prece tão boa. Aí, um benfeitor apresenta, aparece para aquela criatura e diz, olha, sua prece foi ouvida. Qual é o seu desejo? O que é que você quer? Olha, antigamente eu era rico, eu queria minhas fazendas de volta, eu queria meu... Estava preso numa estrutura do passado que não tem mais como você fazer. É outra coisa, parece que havia um processo de evolução e não havia absolutamente nada. Tá? Então, descobrir através do livre-arbítrio qual é o futuro que eu quero construir é próprio dos espíritos de terceira ordem. O que é que Jesus diz nos ensinamentos mais profundos? Buscar e achar ele. Dizer, é para bater, para a porta abrir. Ou seja, eu tenho que dizer na hora que eu estou batendo na porta que eu quero entrar, o que é que eu quero fazer e qual a busca que eu estou realizando. Esse é o processo em si, é constante. E tem que ser sensível a cada um de nós mesmos, né? Então, o direito natural de liberdade, eu vou passar no 2 minutos, né? Tá bom? Está todo mundo cansado? Tem alguém que quer ir embora? Socorro. Eu vou pedir a você, porque eu sei que você é quem mais controla. Eu assim, mas só. Você perdoa. Tá? Está atrelado de responsabilidade. Ou seja, quanto mais livre é o indivíduo, mais responsável é ele. E aí é onde vem o detalhe. Nós somos extremamente complicados para sermos felizes. Há uma passagem no Evangelho que Jesus diz a Pilatos que a felicidade não é desse mundo. Não é? Diz assim, a felicidade não é desse mundo. Aí diz, então é de outro. Não. Quando a gente vai para algo mais profundo, o que Jesus diz, a felicidade não é desse mundo que pensa assim. A felicidade não é desse mundo como nós pensamos. Mas mesmo como nós pensamos, existem processos que nos deixam felizes. Não deixam? Não tem coisa que nos faz felizes? Não é? Pode ser fugaz, pode ser
Não pode ser instantâneo, mas eu tenho que ter a noção da felicidade. Para que aquilo se permaneça mais constante, eu tenho que mudar minhas atitudes. Eu tenho que mudar esse mundo que eu crio em meu redor. Essa psicosfera tem que mudar. Eu tenho que aprender a utilizar o processo de liberdade, a liberdade de pensar. Então ele diz, quanto mais livre é o indivíduo, mais responsável ele é. E aí é onde vem, rapaz, a responsabilidade é complicado. Responsabilidade para mim é um peso danado. Eu carrego sempre nas costas. A minha família tem 12, eu levo 10. E não dá para ser assim. A responsabilidade não é desse jeito. Responsabilidade é virtude. Responsabilidade é virtude. Virtude não traz mal para ninguém. Para ninguém. Bem pelo contrário. A virtude é aquilo que nos leva a uma grande sensação de bem-estar. Mudança completa daquelas sensações deletérias, às vezes, que a gente sente. A responsabilidade produz o amadurecimento do espírito ao longo das experiências vividas nos dois planos. A responsabilidade ela serve para o meio material e para o meio espiritual. Talvez seja a relação de equilíbrio ou de harmonia que eu tenha entre os dois planos. Quando eu assumo a responsabilidade aqui, eu assumo a responsabilidade lá. E repetindo, toda a responsabilidade que eu assumi tem que ser por livre expressão da consciência. Não adianta eu chegar para uma pessoa e orientar, olha, você está com o processo de obsessão forte, você tem que fazer parte da campanha do que o obsessor não lhe pega. Aí o indivíduo está lá. Pronto, tu está aqui por quê? Se tu quisesse vir para a campanha do Chico, não me lembro, não vinha não. Mas me disseram que se eu não vir, vai ser só liberdade. Isso não é liberdade de escolha. Tá certo? Isso não é liberdade. Isso não é responsabilidade. Não é compromisso. Não é compromisso. Você vai entender como obrigação. Obrigação e não compromisso. E não como compromisso, não como responsabilidade. Então, a liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser e aumentam com sua evolução. Livre e responsável. Isso nos faz bem. Tá? Isso nos faz bem. É a responsabilidade do ser humano que faz sua dignidade e moralidade. Intimamente. As duas coisas, o moral é a sua relação pessoal consigo mesmo e em consequência com os outros, e faz com que você seja digno. Seja digno, entendendo que no mundo de provas e expiações, o processo de dualidade é constante. Alguém vai dizer que eu sou bom, mas você vai encontrar a pessoa que me presta. E eu tenho que respeitar o princípio. Não há problema. Isso não pode me trazer constrangimento. Bom, não pode me trazer. Então, continuando. Sem a liberdade, nós seríamos igual a um computador. Igual a um pergunta, você vai dizer que é isso. A pergunta, você vai dizer que é desse jeito. Um joguete das forças ambientais. E a noção de moralidade é inseparável da liberdade. A responsabilidade ela vem muito com a qualificação moral do indivíduo. Entendendo que um processo, um dos princípios morais é aquilo que eu não quero para mim, não dou ao outro. Mas aquilo que eu não quero para mim, pode o outro querer. E eu não posso ir contra isso. Esse é que é um dos detalhes, sabe? Isso gera uma briga que é um negócio terrível. Mas eu não quero para mim esse negócio que você tem. Sim, mas eu tenho. Mas eu não quero. Né? Gente, consciência. Tá bom? Consciência.
O que é que eu tenho que aproveitar na relação interpessoal? O que é comum para todo mundo. Lembram-se do começo, quando eu perguntei, tem gente que não acredita em Deus, mas aqui todos nós acreditamos. Então eu estou partindo do que esse aspecto da crença em Deus é comum para todos nós aqui. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Então eu tenho que trabalhar com as pessoas que me cercam, que estão em meu derredor, aquilo que é comum, que existe de comum, e não que existe de diferença. Porque a diferença é que qualifica a individualidade. As diferenças, elas qualificam a individualidade. Vocês que convivem com o Teteiro, Dina, Socorro, mais tempo, vocês são capazes de identificar numa multidão imensa. Ali vai Socorro. Não precisa dizer, né? Não precisa dizer. Por quê? Porque existe uma individualidade de Socorro, existe algo nela que é característico dela. E eu tenho que fazer essa união, tá certo? Manter essa união, manter essa fraternidade, essa afabilidade com o que é comum. O que é comum, gente? O que é comum? É isso que eu tenho que potencializar para que aos poucos a gente vá crescendo nos níveis da diferença. O importante, na verdade, são as diferenças. Repetindo, são as diferenças que criam as individualidades. Se fôssemos todos nós iguais, era difícil a gente estar aqui sentado, não é? E difícil de evoluir também. Extremamente difícil, porque não tem outro jeito. Você não consegue ver nada mais alto, mais além, no processo de evolução. Eu cresço com essas diferenças, trabalhando as igualdades. Né? Trabalhando as igualdades. Eu vou entrar num debate onde eu acredito em Deus e o outro não acredita em Deus. Já são espíritos de primeira ordem, né? Quando são assim parecidos. Iguais, né? Quando tem essa. Está longe do nosso alcance. E mesmo assim, permanece a individualidade. É. Você tem maior abrangência da relação da natureza, mas permanece as individualidades. A gente não perde as individualidades. A responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência, que nos aprova ou censura segundo a natureza dos nossos atos. Isso é importante. Quem vai dizer para a gente se eu estou certo ou estou errado sou eu. Isso. Sou eu mesmo. Porque por mais que outra pessoa diga, olha, você está indo errado, olha, você está certo, olha, enquanto eu, como diz o ditado popular, enquanto não cair a ficha, né? Ou já saiu, tem outro ditado. Visão de